Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula 2. Agora vamos ver a primeira parte aqui de eletrodinâmica, que são os fenômenos elétricos de cargas em movimento, tá? E aí eu chamo uma atenção aqui que a gente vai detalhar um pouquinho nas aulas de laboratório, que são o código de cores de resistores, tá? Ele é um código muito útil para você saber as ordens de grandezas de resistência elétrica. A gente vai saber, vamos definir o que que é isso, tal, mas notem que às vezes o resistor é um dispositivo muito pequeno que não dá para você gravar nele as unidades de medida. Então, muitas vezes você usa então esse código de cores para você saber, tá? Profissionais já bem familiarizados, né, de anos de experiência, eles sabem isso aqui de cabeça, tá? Mas a intenção aqui é pelo menos de ter conhecimento, tá bom? Bom, aí eu quero começar a aula de hoje voltando a falar do campo elétrico, né? Então a gente viu que ele é uma modificação aí topológica do espaço produzido pela carga elétrica. Temos as linhas de força, né, que são essas linhas, são chamadas erroneamente de linhas de força, mas são as linhas que indicam a direção e o sentido do campo elétrico. E aí nós vimos então que o campo ele é produzido por uma partícula. Se eu colocar uma outra partícula aqui, ela vai interagir com esse campo e vai formar uma força. Então a força elétrica ela vai ser proporcional à carga da partícula que está sentindo o campo elétrico e o campo elétrico ao redor dela, tá? E quando ela sente, então, esse campo elétrico, então ela vai agir uma força entre ela e ela vai tender a se mover, tá? Mas aí o que acontece? Tudo que se move, então, ele está transformando energia. E essa transformação de energia a gente fala de trabalho. O trabalho, então, é uma das formas de você transformar energia. E aí, notem, vocês vão lembrar, ó, talvez aí do ensino médio, mas a energia envolvida em movimento é a energia cinética, tá? E o trabalho, então, ele faz essa ponte de transformação de energia, tá? Mas o que está sendo transformado em energia cinética é uma outra forma de energia, que aí vai ser energia elétrica, tá? Mas aqui, essa energia causada pela força elétrica, ela tem um nome especial, que ela é uma força conservativa. Então, a gente vai chamar de energia potencial, ou seja, que está armazenada no interior, está armazenada na partícula e vai ser transformada em energia cinética, tá? E aí, esse tipo de força conservativa ele tem uma especificidade muito interessante, que o trabalho só depende do ponto final inicial. E sempre quando a gente tiver uma força conservativa, a gente pode fazer uma função que vai denotar essa capacidade de fazer trabalho, que chamaremos de potencial elétrico, tá? Então, o potencial elétrico de uma partícula pontual que está produzindo um campo, ele é o casinho, é a carga dela, a fonte, e R é o raio aqui da trajetória, tá? Então, notem, como depende de R, inversamente proporcional a R, nós podemos fazer uma esfera em 3D, né? Chamaremos de superfície equipotencial, onde eu tenho o mesmo potencial elétrico. E cada esfera que eu fizer aqui com raios diferentes vai ter um potencial elétrico diferente. E o que é interessante aqui? A partícula ela só vai se mover quando ela andar entre potenciais. Se ela estiver no mesmo potencial, ela não realiza trabalho. Então, o trabalho só é realizado entre potenciais, tá certo? E essa diferença de potenciais nós chamaremos de uma coisa que a gente vai usar bastante no curso, que é a DDP, diferença de potencial elétrico, tá? É isso que vai causar então o movimento lá da partícula carregada, tá? A unidade de potencial elétrico é o volt, em homenagem ao Alessandro Volta, tá? E aí, notem só uma curiosidade aqui, que essas superfícies equipotenciais estão fazendo exatamente 90 graus com as linhas de força, as linhas de campo elétrico, tá bom? Então, resumidamente aqui, o potencial elétrico ele é importante porque é ele que vai definir aí o movimento ordenado de cargas elétricas, tá? E aí o elétron, né, ou a partícula carregada, ela vai se mover sempre de forma a maximizar o trabalho, ou seja, entre potenciais diferentes, tá bom? E lembrar que o trabalho ele vai depender somente do ponto inicial e final, não depende da trajetória, tá? Então lembre-se, sempre quando eu tiver uma DDP, uma diferença de potencial, eu tenho um movimento ordenado de carga. Se eu não tiver uma DDP,
eu não vou ter um movimento ordenado de cargas, tá bom? E de certa forma é isso que a gente faz quando nós ligamos o equipamento eletrodoméstico, né, na tomada. A tomada, ela dá DDP, 110 volts, 220 volts, que seja, mas veja, se você não ligar na tomada, você não vai ter corrente elétrica passando no seu fio ali, um movimento ordenado, o equipamento não vai funcionar. Você precisa ligar na tomada para lhe dar DDP, né, o delta V, e aí você tem uma corrente ordenada, tá? Bom, o potencial elétrico é uma função que tem relações aí com a questão da força conservativa, mas ele também está envolvido, então, nessa energia potencial elétrica. Então, a energia, ela é uma forma da natureza, né, que ela está disponível em vários tipos, né, energia térmica, eólica, luminosa, mecânica, e o trabalho, então, ele faz essa transformação de um em outro, tá? A gente vai ver um pouquinho melhor disso nas aulas de geradores e receptores. Mas aqui na unidade, então, quando falamos de energia elétrica, aí nós estamos falando de utilizar essa energia para outras formas, para a nossa vivência, né? Então, a unidade aqui de energia elétrica é joules, não é volt, tá? E ele é definido assim: a energia elétrica é a carga-fonte vezes o potencial que está armazenado nela, tá? E essa energia potencial elétrica ela pode ser transformada, então, através do trabalho, em energia cinética, por exemplo, fazer a partícula andar, ou energia mecânica, enfim, tá? E aí nós podemos também definir isso, né, abrindo aquele potencial de uma partícula pontual, como produto das cargas, o casinho e o R, tá? Mas aí, como eu falei, a gente vai usar bastante, então, a DDP, que é essa diferença aqui de potencial elétrico, o delta V, e aí a gente vai linkar isso com a variação de energia potencial. Notem aqui duas curiosidades. Quando nós falamos de física de partículas, né, mundo subatômico, o Joule é uma grandeza muito grande. Então, comumente é comum a gente usar o electron volt, o EV, tá, para representar. Mas, quando nós formos tratar aí de potências elétricas, transmissão de energia para uma cidade inteira, o Joule vai ficar muito pequeno. E aí a gente começa a usar o quilowatt-horas, tá? Mas aí, mais para frente eu vou falar novamente dessas unidades, tá bom? Então é só lembrar a significância aí da energia elétrica e a diferenciar do potencial elétrico, tá bom? Bom, e aqui agora a gente começa então a analisar a eletrodinâmica. O que acontece quando a carga começa a se mover? Que tipo de fenômenos elétricos, tá? Então, esse cara aqui, o George Ohm, ele estava estudando como que variava a corrente elétrica em diferentes tipos de materiais quando ele aplicava uma diferença de potencial única, tá? E ele percebeu que a corrente era diferente. Então, se ele mudava o material, a corrente era diferente. Então, ele fez uma relação empírica, e isso daqui eu acho que talvez é a principal equação que vocês vão usar, tá? Que vai relacionar a DDP, a diferença de potencial entre dois pontos de um fio qualquer, enfim, um material, com a corrente elétrica que vai passar ele. Então, o Ohm, ele viu que eles são proporcionais entre si. Se ele aumentava a DDP, aumentava a corrente, e vice-versa. Só que se ele mudava o material, o valor da corrente mudava e assim sucessivamente. Então, ele colocou uma constante de proporcionalidade, que agora nós vamos chamar de resistência elétrica, tá? Essa resistência elétrica é uma grandeza que significa o bloqueio da passagem de corrente elétrica por um material, tá? Então, existem materiais que deixam passar corrente elétrica e outros que impedem mais, tá? Então, você precisa de um potencial maior para ter uma corrente maior, tá bom? E aí, notem que a diferença de potencial, então, vai ser em volts, a corrente em ampere, né? E esse R aqui, ele vai ter uma unidade específica que nós vamos chamar de ohm. Ele é denotado aqui pela letra grega ômega, maiúsculo, tá? Mas significa ohm, tá bom? E notem que aqui a gente vai usar bastante, porque são três grandezas, né? Então, geralmente vamos ter duas grandezas para trabalhar, uma vai ficar incógnita e você vai descobrir, tá bom? Geralmente também alguns alunos gostam de usar esse triângulo mnemônico, né? Para você saber qual grandeza você tem que descobrir, qual relação você tem que fazer, tá bom? Bom, aí o que acontece? Existem materiais que seguem muito bem a lei de Ohm, que eles são chamados de materiais ômicos, né? Ou seja,
a DDP vai ser igual aqui à corrente, né, proporcional. Então, você tem uma reta aqui saindo do zero. Mas existem materiais que não seguem essa lei, que são chamados de materiais não ômicos, tá? E eles não são menos importantes por conta disso, porque vocês vão estudar isso aqui nas aulas posteriores, mas eles são importantíssimos para a eletrônica moderna. Por exemplo, o diodo, ó, veja que nesse diagrama ele não segue essa reta igual aqui da lei de Ohm. Temos o transistor, que ele também não segue essa regra, tá? Mas nem por isso eles vão ser menos importantes, tá? Um outro comentário final aqui eu escrevi ΔV como denotando a DDP, mas vocês vão ver em alguns livros, e talvez a gente vai começar a usar mais para frente, isso daqui é denotado como U. Então, se você vê U, isso aqui é o DDP também, tá? Bom, aí o que acontece? Em muitos casos, você vai coletar na prática do laboratório, né? Você vai medir a DDP em função da corrente, você vai ter uma reta. E a ideia é como que você vai coletar as informações, como que você pode tirar a resistência a partir desse gráfico, tá? A ideia é o seguinte, você vai pegar a inclinação da reta, tá? Você vai pegar dois pontos quaisquer da reta, então você vai fazer o ΔV, né, de dois pontos quaisquer, dividido pelo ΔI, que é a corrente correspondente àquele ponto, né? E você fazendo essa diferença, né, com os pontos da reta, você já descobre diretamente o valor da resistência elétrica, tá? Então, isso aqui é uma prática importante que vocês precisam conhecer. Bom, agora aqui, então, entramos efetivamente nos resistores. Cuidado com as palavrinhas. A resistência, ela é uma grandeza física que denota impedimento de passagem de corrente elétrica por um material, um componente eletrônico. O resistor, ele é o componente eletrônico. Então, o resistor que você usa em circuitos elétricos, em equipamentos domésticos, enfim. Para que servem os resistores? Isso daqui acho que vocês já devem ter visto em algum momento da vida, tá? Mas para que ele serve? Ele serve para duas funções. E a gente vai ver ao longo desse curso. Ou ele vai controlar a tensão e a corrente no circuito, né? Quando eu falar tensão, eu estou denotando aí potencial elétrico, né? Porque essas duas coisas, às vezes, elas vão se confundir, são jargões da área aqui, tá? Mas ou ele vai controlar o potencial elétrico ou a corrente em um determinado ramo do fio. Ou ele vai dissipar energia elétrica para aquecer, ou seja, ele vai, por exemplo, ser usado no chuveiro, tá? E aí a gente denota geralmente aí a wattagem do resistor, tá? Como eu falei, a unidade é ohm. O símbolo, aí vocês vão ver que tem alguns símbolos que seguem as normas ABNT, e o símbolo do resistor, ou ele vai ser denotado por esse desenho aqui, ou um bloquinho, tá? Um ou outro, tanto faz, alguns livros adotam um, outro adotam outro, mas significa então resistência elétrica, tá bom? E aí um outro ponto importante é que nós vamos ter a resistência real e a nominal. É igual, semelhante como nós compramos algum tipo de alimento e tal. A resistência real é aquela denotada pelo código de cores, tá? Mas a resistência nominal é essa do código de cores. Mas a resistência real, às vezes, ela varia um pouquinho, tá? Então, a resistência real é aquela que a gente precisa medir para saber exatamente qual que é, tá bom? Tanto é verdade porque existe uma dessas linhas aqui que é a tolerância do resistor, ou seja, para quanto para mais ou para menos, aquele valor de resistência descrito ele é válido, né? Isso aqui é a mesma coisa nos nossos alimentos. A gente compra lá um pacote de 1 quilo de arroz, mas não vai vir exatamente 1 quilo, né? Pode vir um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Então, dependendo da aplicação que você for fazer, isso aqui é crucial. Se você for trabalhar com equipamentos robustos, né? Então, uma tolerância maior é aceitável, não vai causar um prejuízo muito grande. Mas se você estiver trabalhando com circuitos integrados, circuitos elétricos bem pequenos, uma pequena variação de resistência dá uma variação muito grande na intensidade da corrente. Então, aí você precisa de uma tolerância menor, tá bom? Os resistores comerciais, então, eles podem ser tanto fixos ou variáveis. Os resistores fixos são aqueles que só têm um valor de resistência. Eles podem ser de carbono, né, ou de fio enrolado, tá? O carbono, basicamente, é um bloquinho de grafite aqui enrolado em esmalte. E o de fio enrolado, né, é uma base cerâmica, você enrola um fio de grafite e reveste por esmalte, tá? Mas ele só tem um valor de resistência. E os variáveis são aqueles que você muda o valor de resistência porque você quer controlar a tensão ou a corrente.
E aí eles têm uns nomes bem legais, que, por exemplo, o trim-pot, o potenciostato, o reostato, tá? Eles têm aplicações diversas aí na eletrônica moderna, tá bom? E agora aqui eu separei alguns exemplos para ficar bem claro. Então, por exemplo, eu tenho uma carga elétrica de 10 a menos 9 coulombs, eu coloco ela no ponto P, é, e ela fica sujeita a uma força, né, 10 a menos 2 newtons, porque tem um campo elétrico em volta dela. Vertical e descendente. Então, cuidado com a orientação aqui. Eu quero saber a intensidade, direção e sentido do vetor campo elétrico no ponto P. A partícula é positiva, então a força elétrica ela vai estar no mesmo sentido do campo, tá? Vai estar apontado para baixo, porque é descendente e vertical. A intensidade eu vou calcular pelaquela relação que a gente viu, né? O campo vai ser a força sobre a carga. Fazendo as continhas, eu vou chegar então a 10 a sétima newtons por coulomb. Aí o que acontece? Eu quero agora saber a intensidade de direção e sentido, que atuaria numa carga de 3 microcoulombs se ela fosse colocada em P. Notem que a carga continua positiva, então a direção e sentido da força é a mesma do campo, né? Só que agora eu quero descobrir a força. Então agora eu mudei o valor da carga, o campo continua o mesmo, eu vou achar então o valor de 30 newtons, tá? Note aí então que a força sentida pela carga, ela muda de acordo com a carga fonte, apesar do campo permanecer constante, tá? Agora, esse exemplo aqui, eu tenho um resistor de resistência de 50 ohms, uma DDP de 60 volts, eu quero saber a corrente elétrica. Note aqui, então, eu tenho a resistência e tenho a corrente. Vou usar a primeira lei de Ohm, e aí eu vou descobrir, então, o valor da corrente, eu vou dividir, então, a DDP pela resistência, vou encontrar 1,2 amperes. Cuidado, então, com as unidades de medida para você nunca se confundir, tá? Agora, nesse exemplo, eu tenho um gráfico, né? Aí o gráfico eu fiz várias medidas de DDP e corrente, né? E eu quero saber, a partir do gráfico, o valor da resistência do resistor. Então, eu vou pegar dois valores, né? Eu peguei o 12, aqui o ponto 12 e o ponto 8, e eu tenho os valores correspondentes de corrente. Então, eu fiz a DDP, o ΔV, e dividi pelo ΔI, né? Note que eu peguei esse 12 menos 8 e 0,6 menos 4, tá? É na ordem final inicial. Fazendo as contas, encontrei 20 ohms, tá? Então, note aí que é uma prática do laboratório muito comum, você olhar a curva aí, já saber que se trata de um resistor ôhmico e, a partir disso, você calcular o valor de resistência. Ok, pessoal? Então, acho que é isso, tá? Então, nessa primeira aula, começamos a estudar eletrodinâmica e vimos principalmente a primeira lei de Ohm, que ela vai ser muito importante para nós daqui para frente, tá bom? Obrigado e até a próxima.